É Jesus que está falando isso, irmãos. Vigiem orando 24 horas. E lá em Isaías 62, versículos 6 e 7, há uma profecia que está se cumprindo. O Senhor diz aqui em Isaías 62, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que dia e noite não se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Deus escolhe seu exército. Olha, irmãos, aqui em São Bernardo do Campo, nós estamos aqui nesta igreja. Deus escolheu vocês. Deus escolheu esta igreja para plantar uma semente eterna, para estar nesta vanguarda. Eu me lembro que lá em Santarém, quando nós implantamos a torre de oração lá, o pastor Geraldo falou para nós, pessoalmente, testemunhou no púlpito, pastora Rai, que é a superintendente dos Gideões lá, ela disse, olha, o pastor Geraldo fala em todos os cultos. Ele disse, a nossa igreja ia muito bem, vai muito bem, mas ela mudou completamente depois que começou a orar 24 horas. Porque a oração nos coloca face a face com o Senhor. Então, a multiplicação, toda a vontade de Deus se cumpre porque nós o estamos querendo, buscando, ansiando por Ele. E algo muito lindo que eu vejo nessa oração, nesse ministério, é que cada pessoa fica sozinha, com a porta fechada. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, ali, você e Deus não tem máscara. Ali você chora, ali você deita no chão, ali você grita, ali você ri, ali você fala em línguas, ali você está na presença do Senhor, ali Ele te transforma, ali Ele te enche da sua santidade, ali Ele te convence, ali Ele te fala no profundo do coração. E foi tão interessante que o Paulo pediu mais um sinal, falou, Senhor, quando falamos para o pastor Márcio sobre isto, o Márcio disse, eu quero ser o primeiro Gideão. E o Paulo disse assim, olha, eu quero mais um sinal de Deus. Porque o Gideão fica só pedindo sinal, né? E o sinal que ele disse foi o seguinte, olha, sempre que fala de oração tem mais mulher do que homem para orar. Pois desses 300 eu quero um sinal de Deus que vai ter mais homem do que mulher. E acredita que quando foram fazendo inscrições, quando fechamos os 300, vamos contar. As mulheres iriam orar de dia e os homens à noite. Quando fomos contar, tinha 147 mulheres e 153 homens. E a coisa mais linda é que esse número 153 é um número profético. Jesus ressurreto manda Pedro julgar a rede da direita do barco, eles puxam as redes e vem 153 grandes peixes. Então os homens intercessores são grandes peixes. Se tem um irmão perto de você, fala, você é um grande peixe. Os homens são grandes peixes que Jesus, no poder da sua ressurreição, quer trazer para serem soldados, guerreiros do seu exército, colunas da sua igreja, vestidos com armadura, vestidos de santidade. E então, o Paulo disse, olha, teremos também adoração 24 horas. E no dia 7 do 7, uma data profética. Uma história linda que o tempo é pequeno para a gente contar. A gente precisa, pastor, de ter pelo menos de 8 a 12 horas para a gente falar tudo do ministério com detalhes. Amanhã é feriado. Mas a gente vai para Barreto amanhã. E então, um dia a gente vai contar com detalhe. Vamos fazer um congresso aqui, né, pastor? Em nome de Jesus. Amém? E aí, na adoração, começou no dia 7 do 7. Ó, os foguetes aí. O 7 significa completo. Completude. Jesus falou assim, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete a sua plenitude.
a plenitude dos gentios. Plenitude é completude, plenitude é como um ciclo, um círculo que se desenha. Jerusalém foi pisada pelos gentios até 1967. Na Guerra dos 6 Dias, os judeus tomaram Jerusalém. Isso é um sinal que a nossa plenitude está terminando, que a história da igreja está se fechando. Nós estamos escrevendo as últimas linhas do último capítulo da história. E quando você desenha um círculo, você começa num ponto, desenha e você termina onde? Aonde começou. A igreja está terminando aonde ela começou. Sabe como a igreja começou? Com oração 24 horas. Jesus ressurreto foi subindo aos céus depois de 40 dias e quando ele foi subindo, os discípulos ficaram olhando para cima. Mas antes, no versículo 4, em Atos 1:4, Jesus está escrito: e comendo Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Onde Jesus mandou os discípulos esperarem a promessa do Pai? Qual que era a promessa do Pai naquela época? A descida do Espírito Santo. Tem uma promessa para nós hoje? O que nós estamos esperando hoje? A vinda de Jesus. Os discípulos sabiam quando que o Espírito ia chegar? De manhã, de tarde, de noite? Nós sabemos que hora que Jesus vai chegar? De manhã, de tarde, de noite? Quanto tempo que os discípulos precisaram de orar? Dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eles obedeceram. Só, irmãos, que Paulo diz em 1 Coríntios 15 que eles eram uns 500 irmãos. Mas no dia de Pentecostes, quanto que tinha? 120. 380 não aguentaram o pique. Mas aqueles 120 escreveram uma história maravilhosa. O Senhor conta com seus guerreiros, o Senhor conta. E nós vemos assim, que assim como a igreja começou com oração 24 horas, tudo que está acontecendo na igreja hoje, irmãos, é semelhante ao que foi no começo. Eu nasci na igreja presbiteriana, pastor Edilson na Batista. Você lembra que no início, como era difícil uma pessoa converter, não era, pastor? Gente, uma conferência evangelística, o pastor suava meia hora fazendo apelo para vir uma pessoa, 2 pessoas, e a igreja, uma alma vale mais que o mundo inteiro. 2, 3 meses de oração para uma conversão. Final do ano fazia quantos batismos? 5, 10 batismos, e aquilo era o máximo. Hoje nós estamos experimentando gotas de avivamento. Nós estamos experimentando o que a igreja primitiva experimentou e vai ser mais, porque cada vez nos aproximamos desse fecho. Quando eu era criança, na minha igreja, eu nunca vi expulsão de demônios. Você viu, pastor? Não tinha. E milagre? Não tinha. A oração que os pastores faziam, abençoa os médicos, abençoa os remédios, abençoa... Não era? Era sim, é verdade, irmãos. Não tinha milagre assim, não. Hoje, um pastor Palhano, lá de Natal, foi com uma equipe de pastores à África. Na Nigéria, irmãos, só para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. Na Nigéria, tem uma igreja, pastor é até engenheiro também, coincidência aí, né? Tem uma igreja, que a igreja tem 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. E ele construiu o templo. O templo tem 1,5 km por 600 metros. Templo com púlpito, com cadeira. 1,5 km. Gasta 20 minutos andando da porta até no púlpito. Então, quando a pessoa aceita Jesus, não tem jeito dela vir andando. Então, tem os carrinhos, irmão. Carrinho de aeroporto, carrinho de golfe. E a pessoa sobe ali para ir no púlpito. Isso está acontecendo nos nossos dias. E esse pastor Cris, fez uma conferência de cura. Os irmãos entram em jejum e oração, jejum e oração. E aí,
é paralítico andando, é cego enxergando, é surdo escutando, aquela coisa tremenda. E o pastor foi numa conferência dessa, porque África é feitiçaria. Lá o poder de Deus tem que ser manifestado mesmo para que as pessoas se convertam.